Completado o período de governo dos substitutos de Vargas, foram realizadas novas eleições presidenciais em 1955. Os vencedores foram Juscelino Kubitschek de Oliveira, para presidente, e João Goulart, para vice-presidente, ambos candidatos pela coligação PTB-PSD, partidos de origem getulista. Mais uma vez, a UDN, adversária do getulismo, foi derrotada. Inconformados com a derrota, os udenistas tentaram um golpe para impedir a posse de Juscelino e de Goulart. Desenvolveram uma argumentação jurídica, dizendo que os candidatos vitoriosos recebiam apoio do comunismo internacional e não tinham a maioria absoluta dos votos. Reagindo ao golpe da UDN, as forças do Ministério da Guerra, cujo ministro era o general Henrique Teixeira Lott, desmontaram a conspiração, garantindo a posse de Juscelino. Entretanto, a UDN não desistiu, preparou um novo golpe, com a ajuda de alguns oficiais da aeronáutica, que dominaram a cidade de Santarém, no Pará. Mas o movimento foi contido pelo governo, e numa prova de habilidade política, Juscelino anistiou os envolvidos na conspiração. O lema do governo de Juscelino Kubitschek era fazer o Brasil crescer 50 anos em 5. Sua administração estava baseada no Plano de Metas, um programa que priorizava as obras de infraestrutura e o estímulo à industrialização. Entre as principais realizações que marcaram esse governo, destacam-se construção de usinas hidrelétricas, Furnas e Três Marias, implantação da indústria automobilística, que produziria mais de 300 mil veículos por ano, com 90% das peças fabricadas no Brasil. Ampliação da produção de petróleo, de 2 milhões para 5,4 milhões de barris de petróleo. Construção de 20 mil quilômetros de rodovias, entre elas a Belém-Brasília. Além dessas obras, o governo Juscelino empenhou-se na construção da nova capital do país, Brasília. O plano urbanístico da cidade foi traçado por Lúcio Costa e os projetos de arquitetura foram coordenados por Oscar Niemeyer. Depois de 3 anos de obras, Brasília foi inaugurada em 21 de abril de 1960. Milhares de trabalhadores pioneiros, os chamados candangos, esforçaram-se noite e dia para concluir a obra ainda no governo de Juscelino. O Oeste, tal como ocorrera com a região Sudeste, passou a ser visto por milhares de brasileiros excluídos economicamente como uma nova terra prometida. O grande número de obras realizadas no governo Juscelino fez-se às custas de empréstimos e investimentos estrangeiros, além do sacrifício dos trabalhadores brasileiros. O governo internacionalizou a economia, aumentou a dívida externa e manteve os salários em níveis baixos. Permitiu que grandes empresas multinacionais instalassem suas filiais no país e controlassem importantes setores industriais, como os de eletrodomésticos, automóveis, tratores, produtos químicos e farmacêuticos e cigarros. Por isso, os nacionalistas diziam que a política econômica de Juscelino tinha a vantagem de ser modernizadora, mas o desfeito de ser desnacionalizadora. Os gastos com as grandes obras públicas ajudaram a elevar a inflação, prejudicando os assalariados, que reclamavam aumentos salariais. Atraídos pelo desenvolvimento industrial, que se concentrava em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, milhões de brasileiros do campo continuavam migrando para as cidades em busca de emprego, na indústria ou no setor de serviços. Em 1960, a população urbana brasileira já atingia cerca de 45% da população total do país. No entanto, a maioria, quando chegava às cidades, também encontrava miséria. Na tentativa de desenvolver a região nordestina, Juscelino criou a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, conhecida como SUDENE, que ao longo dos anos obteve poucos resultados efetivos. O governo de Juscelino Kubitschek é frequentemente associado a grandes obras, como a construção de Brasília, e a um momento de prosperidade nacional, que beneficiou sobretudo as elites e a classe média. Isso podia ser percebido nos hábitos, nas preferências, no modo de pensar e no dia a dia das pessoas. O período ficou conhecido romanticamente como Anos Dourados. Nessa época, a televisão dava seus primeiros passos, mas grande parte da população acompanhava os programas radiofônicos. As emissoras de rádio, junto com o teatro de revista, que era um espetáculo popular que se destacou pela sátira a aspectos da vida política, social e cotidiana,
e as chanchadas cinematográficas, que era um filme popular com enredo humorístico, foram os meios de comunicação mais populares no país. A indústria fonográfica e a publicidade estavam ligadas ao rádio, ao teatro de revista e ao cinema. O rádio difundia informações e sonhos, acompanhando de perto o cotidiano social das grandes cidades. Por meio dele, a nova realidade das capitais era apresentada aos migrantes que vinham do campo e das pequenas cidades do interior. Além de divertir, o rádio funcionava como escola de sociabilidade das populações recém-chegadas aos grandes centros urbanos. A programação das emissoras de rádio era diversificada: orações religiosas, programas humorísticos, musicais, novelas, noticiários, entre outros. Mas o que mais se destacavam eram os programas de auditório, com cantores estrelas, como as irmãs Linda e Dircinha Batista, Marlene, Emilinha Borba, Ângela Maria, Nelson Gonçalves, Nora Ney e Jorge Goulart. As músicas mais populares dessa época eram as marchinhas e o chamado samba-canção. A maioria dos cantores participava ativamente do carnaval e empenhava-se para que seus sambas e marchinhas fizessem sucesso. Mas havia também outros gêneros musicais: o chorinho, a valsa, o frevo, o baião e o início da bossa nova. Embora as escolas de samba fossem bastante populares, só mais tarde, impulsionadas pela televisão, foram transformadas em espetáculo de massa. Juscelino Kubitschek realizou um governo que, de modo geral, garantiu aos brasileiros muitas liberdades democráticas. As diversas correntes políticas manifestavam suas ideias, exceto o Partido Comunista, mantido na ilegalidade. Durante o governo de Juscelino, não houve cidadãos presos por motivos políticos. Ao final do mandato, ocorreram eleições livres, que levaram à presidência da República Jânio da Silva Quadros, candidato eleito pela oposição. Eu espero que com esse vídeo tenha lhe ajudado a entender um pouco o que foi o governo de Juscelino Kubitschek. Muito obrigado por você ter assistido a mais esse vídeo, um grande abraço e fique com Deus.